disse. Então você vai ter que primeiro usar algumas ferramentas. Quais são elas? História, geografia, Não, linguística. contexto. Histórico, geográfico, linguístico e O cultural. contexto histórico, contexto geográfico, contexto linguístico e o contexto cultural. Tá? Você já leu a Bíblia assim? Ou não? Você já leu a Bíblia assim alguma vez? Só o histórico. Lê toda ela. Tá. Tem caneta sobrando aí, moça? Caneta? Tem se quiser. Não, não. Essa minha Eu tenho aqui, estou brincando, tem aqui. Tem aqui mais um. Ó, Eu bati dessa ponta aqui. olha só, gente. Sem esses fatores, sem você conhecer esses fatores, para você ensinar a Bíblia, fica muito vago e perigoso. Tá? Você falar o que a Bíblia está dizendo, mas na verdade não é o que você está dizendo, e não o que a Bíblia está dizendo. Ou o que estava realmente acontecendo naquele contexto que Jesus queria dizer aquilo. Tá? Olha só. Abre a Bíblia em João capítulo 5. Sai da frente, pastor. Abra a Bíblia em João capítulo 5. Aí depois vocês tiram foto disso Olha, aí. versículo. Eu aprendi a fazer uma coisa mais prática. O Tirar capítulo foto. 5. João capítulo 5. É o que tinha que ler em casa. Eu aprendi, eu tiro foto e depois, claro, aí para quem usa o papel é melhor. Mas eu, como uso mais o computador, eu tiro foto e depois coloco no material que eu estou fazendo, que eu monto. Entendeu? João capítulo 5. Alguém, deixa eu ver lá. Peraí. É a cura do paralítico. Isso, alguém pode ler esse contexto aí. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Até aí tá bom. Até aí tá bom. Gente, quantos anos tinha esse rapaz? Um jovem. 38. Olha só, a Bíblia diz que ele há 38 anos estava enfermo. É isso? Que estava enfermo. Tinha um poço naquele lugar. Como chama aquele poço? Betesda? Betesda? Isso. Tá? E havia algo que acontecia ali. O que acontecia naquele poço? Onde descia, mexia Agora na onde água, ele? chacoalhava a água. Hã? Quando a água Pode mexia, ser eles cura. se jogavam para ser curado. Milagre. Pensem comigo. Tá? Tinha um poço, tinha que descer nesse poço. Quando o anjo mexia a água, o primeiro que pulava Era curado. era curado. Tá? Pense comigo um pouquinho. Esse homem ficou 38 anos ali e não conseguiu pular dentro d'água. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Ou ele não conseguia pular por algum motivo. Esse era o foco dali, daquilo que estava acontecendo. Né? Qual o objetivo disso? Realmente existia esse poço? Ou era uma crendice, uma história do que as pessoas contavam? Um conto para aumentar uma história, um fato que acontecia? Existia. Qual é o objetivo desse texto? Porque na verdade, será que não é porque ele acreditou em Jesus, por isso que ele se curou? E a água ali não foi o
objeto do Essa, local. essa é Na minha interpretação, assim, você está falando ali onde existia. Mas o que salvava, na verdade, era a fé. Se ele teve fé para ficar 38 anos esperando, da mesma forma que ele não titubeou quando, Tá. quando Cristo Versículo disse para 4. ele, levanta e anda. Tá, o que que... Não lê não. O que que tem no seu versículo, no seu versículo 4, antes de começar o texto? Posso ler? Não. Pode falar. Lê não. O que que tem aí no versículo 4 antes de começar o texto? Parênteses. Colchetes. Hã? Colchetes, parentes, como que é? Parentes aqui, né? Parentes, o que que é? Colchete. Colchetes. E a sua, velho? Parentes? Não, é colchetes com carne de parênteses. Tá, colchetes, tá? Colchetes é assim, Colchetes parentes é assim, tá? É. Por que que tá assim? Você já se perguntou? Você nem sabia que isso existia, eu acho. Foi o autor que pôs, que fez a interpretação da Bíblia. Normalmente é isso que faz em Bíblia. Mas o porquê disso? Pra que que ele colocou isso? Destacar. Destacar o quê? Tem O que texto que tá destacar. lendo? O texto que tá lendo? Pode ser? Destacar o texto que tá lendo? O que que tá lendo lá então? O que que tá dizendo lá, Du? Agora você pode ler. Porque ele, vamos dizer assim, enxertou, não sei o nome enxertou, enxertou, mas é Tá outra. tá Não na é linha. enxertou, é Tá na linha. só um pouquinho que eu Lê pra nós, Du. Acrescentou. Acrescentou para configurar, para caracterizar. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Isso era, então, como tá assim, tá dizendo que era algo que é acreditável. História. É. Algo que alguém dizia, que foi passado de um para outro. Pelo contexto. De certo tempo, mas que tempo era esse? Né? Abre Abre aspas, fecha Abre aspas. para muita coisa. Os Um terremoto autores, mexia a água. os autores, os intérpretes da Bíblia, quando eles estão traduzindo algo, buscando no original, trazendo alguns contextos históricos, geográficos, se você pega os outros, porque aí está falando do Evangelho de João, você pega o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, já vai mudar essa história de algumas Sim. coisas. Né? Então, assim, a Bíblia, existe algumas coisas que nas interpretações foram acrescidas e também algumas colocadas em pauta, se realmente o foco era esse. E se isso realmente existiu na hora da interpretação, de fazer a interpretação. O texto cita no original sobre isso, mas até no original tem as suas dúvidas sobre isso. Porque o foco não é se o anjo subia ou descia. Qualquer cura. O foco era que o homem estava há 38 anos paralítico e Jesus não falou para ele pular no lago, no poço. Jesus podia ter falado, peraí que eu sou Deus, Eu vou não parar. precisa nem de anjo. Eu jogo você dentro do poço e você é curado. Então isso daqui entra em xeque. E o detalhe, né? Era sábado. E era sábado. Que é Outro fator que Jesus estava trabalhando com os judeus, com os fariseus, sobre a cura no sábado. O outro texto que nós conversamos sobre João 9 também vai falar um pouco sobre isso. Entende? Sobre a cura também sobre isso. Mas aí fica algo assim que eu estou colocando algo na cabeça de vocês para mexer um pouquinho, tá? Mas esse texto, agora me falha a memória, mas ele tem uma outra passagem da Bíblia que ele fala a mesma coisa. E quando Jesus é perguntado aos 38 anos, Ah, sim. por que ele foi curado, Jesus fala, porque ele pecou contra alguém e tal, Isso. tal. eles- Era 9. No 9. E Jesus vai falar para eles que não, é que fosse manifestar A a glória. glória de Deus. Mas daí é o cego. É o cego. É o cego no 9. Não, mas esse daqui, eles também questionam. Questiona, tem um Eles texto. também questionam, porque quando eles questionam, porque assim eles perguntam, peraí, mas você é desde nascença que você é aleijado. Peraí, porque eu não lembro se é o 9 ou 5 exatamente, que Jesus diz assim, vai e não fala para ninguém. Acho que não. E ele vai e diz, olha, eu não quero saber quem que me curou, eu sei que foi o tal de Jesus que me curou. Né?
E aquilo começa a fomentar sobre isso. Mas nós precisamos voltar a trazer o texto para perto de nós, para tentar entender realmente os fatores histórico, geográfico, linguístico e cultural. O porquê que eles usavam algumas coisas para explicar na Bíblia. Mais Marlon? Não precisa mais não. Obrigado. Então, só para a gente começar a trabalhar um pouquinho essa interpretação, que vai criar um pouco de dúvida na cabeça de vocês isso daqui. Tá? Eu queria que vocês abrissem Marcos. Marcos, capítulo 1. E outro abrisse em Isaías capítulo 40. Marcos, capítulo 1. Isso, e Isaías capítulo 40. Eu vou usar, irmãos, meio paralelamente esse livro, tá? Eu não vou usar muito ele agora, mas eu vou usar mais essa interpretação nossa aqui. Marcos capítulo 1, versículo 1 e 2. Alguém pode ler? Isaías. Não, Marcos 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, a voz do que clama no deserto. Olha só. Olha bem. Marcos. Deixa eu ver se eu pego um outro aqui. João Batista, tá bom? Olha só, Marcos capítulo 1. Deixa eu colocar só na minha Bíblia aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 1. Versículo 2. Conforme está escrito no profeta Isaías. O que está escrito lá? Pode ler. 40? Isaías 40, versículo... Isaías 40... Deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho que eu já confio. 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto. Aí, Preparai o caminho do Senhor, Aí. endireitai o Tá. ermo, vereda. isso. Olha só, o que Isaías diz? O que Isaías diz? Voz... Do que clama no deserto. Tá, então vamos lá. Isaías 40, versículo 3 diz: voz Do que clama no deserto. do que clama no deserto, certo? Tá, volta para Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 2. Marcos Muda o que ele está se dizendo. 1, 2. Hã? O que Marcos está dizendo no versículo 2? Diz lá. Eis que envio o meu mensageiro diante de ti. Peraí, mas o que ele está dizendo antes? No 1. No 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Conforme está escrito, o que está escrito? Aí ele vai e coloca o quê? No 2? Eis que envio o meu mensageiro. Olha só, eis que envio meu mensageiro. Peraí, tem algum erro aqui de interpretação? O Marcos errou na hora de citar o versículo de Isaías capítulo 40? Ele diz: vós que clamam uma mensageiro também faz esse papel. Do meu ponto de vista. Ele usou outra palavra. Deu pra entender? Vocês pegaram a ideia? É que ou não? no 3 Ainda é não, a né? mesma coisa, né? Ainda não. Então, mas aí então erraram na hora de escrever. Houve um erro de escrita. Porque assim, vamos supor que eu falo assim, olha. Ele tinha que citar a escritura, né? Era isso. Assim, Claro, ele tinha que citar, a ele tinha que citar voz do que clama no deserto, que Isaías falou. E ele cita, eis que me envia o mensageiro, e versículo 3. Aí ele diz o quê? Voz do que Voz do que clama no deserto. Então o versículo 3 não deveria ser aqui, deveria ser o 2. Sim. Não é isso? Aí eu faço uma pergunta, talvez nada a ver com a história, mas eu achei interessante essa parte.
Isaías ele está tendo uma visão para escrever isso, né? Uhum. Mas todavia, Marcos, ele viu João Batista. Uhum. Então, quando ele escreve, será que ele não pensa em se ouvir o mensageiro e ouvir a voz que clama? É que não foi por isso que ficou. Porque normalmente esses textos foram escritos bem depois, né? Que aconteceu aqui. Marcos é o livro mais antigo do Novo Testamento. Na real, então a gente tinha que Dos escrever só para eu entender. Digamos, se eu fosse citar, quando eu cito uma escritura, eu não posso, eu tenho que falar ela corretamente como está escrito no Velho, não fazer como o Marcos fez ali. Na verdade, ele não errou, não. Né? Só que ele personificou a pessoa, né? Ali diz uma voz, e ele está dizendo que veio um mensageiro. Na verdade, abre lá em Malaquias 3:1. Qual o texto, professor? Malaquias 3:1.